Teste. Vamos lá. 2 minutinhos para a gente começar a nossa live sobre a aposentadoria especial do motorista e do cobrador de ônibus. Uma aposentadoria muito interessante para quem deseja iniciar ou para quem já tem escritório e está buscando um novo nicho. É uma excelente forma aí de conseguir, as dicas que eu vou passar, a gente conseguir comprovar a atividade do motorista e do cobrador. Mais um minutinho a gente já começa a falar sobre esse tema tão importante. Mais um minutinho, a gente já vai dar início aqui à nossa live. Dr. Cleiton aí já nos assistindo. Boa noite. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa live. Meu nome é Thaís Santos, eu sou advogada e especialista em direito previdenciário. Sou representante do IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários, e fui convidada pelo IDS para falar sobre essa aposentadoria tão importante que é a aposentadoria do motorista e do cobrador de ônibus. Eu vou dar mais uns minutinhos, porque eu acho que o pessoal está começando a acessar, né? Boa noite, Dr. Cleiton. Dr. Cleiton já faz aposentadoria de motorista ou cobrador ou não? Muito te interessa, vamos lá. O direito a uma aposentadoria antecipada é desconhecida por muitas pessoas, né? Que acreditam que não existe mais aposentadoria especial para esses profissionais. O que não é verdade, né? É possível, sim, comprovar esse direito, tá? E a gente vai falar bastante, e além disso, vai ter um curso dia 30 de agosto. São 6 horas de curso, vai ter curso online e presencial sobre esse tema de suma importância, né? Doutor aí que está iniciando, é um excelente nicho de trabalho. Eu digo que hoje eu tenho 60% dos meus clientes são motoristas e cobradores de ônibus. Tá? Eu comecei há 2 anos a trabalhar com esse tipo dessa categoria e eu estou muito contente. Está começando a sair as decisões favoráveis. Já tenho um material muito bacana que vou disponibilizar no curso, tá? Então vamos lá, vamos iniciar agora. Eu vou me apresentar mais um pouquinho. Eu sou Thaís Santos, sou advogada, especialista em direito previdenciário já há bastante tempo, tá? Há mais de 15 anos. E eu fui convidada pelo IDS para estar falando sobre esse tema. Como é a aposentadoria do motorista e do cobrador, né? É possível antecipar a aposentadoria desses profissionais? Sim, pessoal, é possível, tá? Nós temos aí alguns impasses, né? Como os PPPs que são fornecidos pelas empresas de ônibus, eles não refletem a realidade do trabalhador. Então, a maioria dos laudos técnicos, dos PPPs que as empresas apresentam, estão totalmente fora da realidade desses profissionais. Então, como proceder, tá? Como proceder? Primeira situação é fazer o requerimento administrativo, né? Você vai fazer o requerimento mesmo com os PPPs sem medição de vibração, que a maioria, todos, é um ou outro que aparece com medição de vibração, e o ruído está sempre abaixo do limite. Então, nunca consegue comprovar a atividade especial do motorista e cobrador por causa dessa documentação omissa que a empresa emite, tá? Como mudar isso? É possível? Sim, pessoal, é possível.
Nós temos um material muito bom já realizado por sindicato dos motoristas que comprovaram a vibração e o ruído acima dos limites de tolerância. E além disso, as perícias, ano passado, novembro, eu acompanhei uma perícia no ambiente de trabalho e nessa ocasião o motorista, e ele era cobrador e motorista de ônibus, foi possível comprovar, através dessa perícia, através do medidor de vibração, que os limites de tolerância estavam acima do permitido. E aí nós tivemos um laudo favorável da justiça. E muitas pessoas, inclusive muitos trabalhadores, inclusive muitos advogados, dispensam clientes, né? Entendendo, sob o entendimento de que não há direito a conseguir aposentadoria especial e nem conseguir fazer as conversões, porque acreditam que a aposentadoria especial desses trabalhadores só é reconhecida até abril de 95, o que não é verdade, certo? É possível sim fazer a perícia técnica. Eu já vi sentenças com base em prova emprestada. Sim, é possível. Já vi sentença favorável sem perícia, somente com prova emprestada, com apresentação de prova emprestada. Então, há possibilidade, sim, de reconhecimento desse direito. Só que existem os caminhos adequados para se fazer isso, tá? Com base na dúvida de vários advogados e amigos, o Instituto de Direito Social, IDS, me convidou para estar falando aqui com vocês a respeito desse tema, de suma importância, e também para informar vocês a respeito de um curso de 6 horas, que eu vou estar falando só sobre esse tema. É um curso presencial no Rio de Janeiro, então quem quiser e puder ir até o Rio no dia 30 de agosto, vai ser um prazer recebê-los. E quem não puder, poderá estar assistindo online esse curso, tá? Dia 30 de agosto. Quem tiver interesse em participar, vai receber um material completo, com todas as... com laudos favoráveis, laudos recentes, documentação considerável para que vocês possam utilizar e, na prática, fazer a aposentadoria desses trabalhadores. Nesse curso que eu vou dar no dia 30, eu vou estar explicando detalhes, tá? De que os caminhos que eu já percorri para a gente conquistar uma sentença favorável ou até, em segunda instância, uma decisão aí que possa auxiliar e trazer não só a aposentadoria antecipada desses trabalhadores, como também oportunizar uma revisão de aposentadoria. Sim, é possível revisar a renda desses trabalhadores, porque muitos aposentaram com valor menor a que tinham direito, muitos aposentaram com a incidência do fator previdenciário. E aí, se você entra com uma revisão e faz a prova, ou consegue até mesmo com a prova emprestada, o reconhecimento na sentença desse direito, você consegue aumentar, muitas vezes dobrar a renda desse segurado. Sim, pessoal, é possível, através de revisão também. Não somente a concessão, mas é possível nós conseguirmos revisar esses benefícios, tá? Muitos motoristas de ônibus e cobradores de ônibus estão recebendo renda menor do que teriam direito. A pergunta da doutora Luciana, sim, é possível nos dias atuais. Na realidade, assim, nós temos um marco que é feito. Todos os meus cálculos eu já faço um marco na contagem de tempo, porque a Justiça tem reconhecido a atividade de motorista e cobrador até 13 de agosto de 2014. Então, de 2014 para cá, 2019, a gente não consegue esse reconhecimento, porque houve uma alteração na norma regulamentadora, que aumentou, alterou o nível de vibração. Então, nós não conseguimos, além de 2014. Mas aí,
A maioria dos profissionais do transporte, eles trabalham praticamente a vida toda no transporte. Eles são cobradores, depois passam a ser motoristas de ônibus e estão lá 10, 15, 20, 25 anos só na atividade de motorista e cobrador. Então, segue aí minha dica para vocês de um nicho sensacional para se trabalhar, tá? Prova emprestada, a doutora Giane está perguntando. A prova emprestada, muitas vezes eu já vi sentença que utilizou a prova emprestada não da mesma empresa, mas só por ter sido a mesma atividade similar e períodos, e no mesmo período, tá? Então é possível sim, com a prova emprestada, você consegue muitas decisões favoráveis na justiça, inclusive a possibilidade, né, a realização da perícia. Porque muitos casos vocês só vão conseguir a sentença favorável se ocorrer a perícia técnica no local de trabalho, gente. Sem perícia, muitos juízes não vão entender somente com a prova emprestada. Uma outra pergunta sobre o óleo mineral. Sim, um outro agente que muita gente desconhece é o contato com óleo mineral. Os motoristas de ônibus têm contato diário com óleo mineral. É possível também, eu já vi decisões favoráveis com base no reconhecimento da atividade insalubre pelo contato a agente químico do óleo mineral. Sim, é possível. Revisão administrativa ou judicial. Revisão é possível sempre no âmbito judicial, tá? Por quê? Eu até aconselho a entrar primeiro no administrativo, caso não tenha discutido a questão da especial do motorista ou cobrador. Eu até recomendo entrar também com a revisão na esfera administrativa, para não termos aquele problema do juiz extinguir o processo, porque não se discutiu isso na via administrativa. Então, eu aconselho entrar, sim, na via administrativa primeiramente. Certo, pessoal? Após 2014, não consegue por perícia judicial? A pergunta do Dr. Maurício. Não é bem assim. Após... O que aconteceu? Houve umas alterações, uma alteração muito significativa em 13 de agosto de 2014, tá? Tem até nesse livro aqui, ó, no manual de vibração do Dr. Tufi Messias, que ele explica essa questão, tá? Em 13 de agosto de 2014, o anexo 8 da NR15 estabeleceu o limite de exposição ocupacional diferente do que era antes. Então, por conta disso, mesmo com perícia, não é possível comprovar a insalubridade após essa data, certo? Não é possível. Outra questão aqui, tem diferença dos carros com motor traseiro e dianteiro? Tem. O motor dianteiro, ele causa muito mais vibração e muito mais ruído do que o traseiro, certo? Mesmo assim, os ônibus que têm motor, isso não impede o reconhecimento, mas é lógico, motor dianteiro tem uma grande diferença, ele causa mais vibração e mais ruído. Risco ergonômico também, sim. A maioria dos motoristas e cobradores de ônibus que trabalharam aí por mais de 5, 10 anos tem problema na coluna. Então, quando você atender o seu cliente, peça já um relatório médico do neurologista, ortopedista, até porque os movimentos repetitivos, principalmente dos motoristas, tá? Os movimentos repetitivos, eles têm um problema muito grave na coluna, tendo em vista essa questão, né? Eles ficam mal posicionados, eles não têm equipamento de proteção individual, eles não podem utilizar proteção auricular. Então, a maioria desses profissionais aí que tem 10, 15, 20 anos na atividade tem problema de audição. Eu sempre peço também um relatório médico, uma audiometria,
para já constatar esse problema de saúde desses profissionais. Vamos lá para as perguntas. Deixa eu ver aqui se eu respondi todas. Pessoal, lembrando para vocês que maiores detalhes eu vou estar passando num curso do IDS que vai ocorrer no dia 30 de agosto. Então, quem tiver interesse, corre lá no site do IDS depois da live e faça a sua inscrição no curso sobre aposentadoria especial dos motoristas e cobradores, tá? Vão ser 6 horas de curso que eu vou estar falando só sobre esse tema e vou estar dando todas as dicas, modelo de peça, laudos que já comprovam a atividade, tudo vai estar sendo passado para vocês, um material bem completo, modelinho de ação. Uma outra situação também que eu acho muito bacana, que mesmo o motorista ou cobrador chegando no seu escritório, mesmo que ele ainda não tenha direito à aposentadoria, você pode estar entrando com uma ação, vamos supor que ele tenha lá somente 10 anos de atividade de motorista ou cobrador, e está dentro desse período antes de agosto de 2014. O que eu tenho feito? É claro que eu não vou entrar com pedido de aposentadoria para ele, porque ele ainda não tem o tempo, mesmo fazendo as conversões. Mas é possível requerer a prova, né? É possível entrar com uma ação probatória autônoma. Olha a dica, pessoal. Ação probatória autônoma. Sexta-feira eu vou dar um curso aqui em São Paulo sobre isso. Essa ação você vai conseguir. Você vai fechar um contrato de prestação de serviços e vai realizar a prova. Sim, você vai provar que a atividade dele é insalubre. Por quê? Porque ele ainda não tem o tempo suficiente para aposentadoria, então você não vai fazer o requerimento administrativo, você vai entrar com a ação probatória, vai pedir perícia técnica no local de trabalho para fazer a prova da insalubridade. Comprovou a atividade, vai pedir a averbação no INSS e quando ele alcançar o direito à aposentadoria, ou seja, você vai somar esse tempo, vai ver o que falta e quando ele adquirir o direito, você vai requerer a aposentadoria dele. Esse tipo de profissional vocês não podem dispensar, porque normalmente eles vão ter direito a alguma coisa. Se não é a aposentadoria, eles vão ter direito a fazer a prova para garantir esse direito. Nós sabemos que tem aí uma reforma da Previdência para acontecer, né? E muitos podem até não vir a conseguir se aposentar. Então, recomende, faça contagem de tempo, recomende entrar já com uma ação para provar o seu direito, para que isso não se perca aí no tempo, né? Então, pessoal, quem tiver interesse, já entra lá depois no site e faz sua inscrição para o curso, que está maravilhoso. Eu gostaria de vê-los todos pessoalmente lá no Rio de Janeiro, mas se não for possível, online é R$ 250 o curso presencial no Rio de Janeiro ou 180 para quem não puder participar presencialmente, tá? Muito engraçadinho, João Badari fazendo as brincadeiras aí do meu óculos, né? Preciso do meu óculos, João, não vou tirar. Obrigada aí. Você quer um óculos igual? Depois a gente conversa sobre isso. Com a reforma muda algo? Gente, a reforma da Previdência vai ter as regras de transição e temos que lembrar que vamos tratar de situações antes da reforma, tá? Nós não falamos aqui que a atividade do motorista e cobrador é possível comprovar a insalubridade até 13 de agosto de 2014? Então, nós vamos buscar o direito desses profissionais até 13 de agosto de 2014, porque o que vale é a época que eles realizaram a atividade. Então, mesmo com reforma ou sem reforma da Previdência, o direito à contagem especial ou o direito à aposentadoria desses profissionais permanecem. O que vocês têm que fazer é buscar prova desse direito, tá? É buscar comprovar a insalubridade desses períodos, certo? Doutora Érica, vai ser um prazer ver a sua inscrição lá no meu curso, vou ficar muito feliz. Doutora Giane também, tá? E quem está montando escritório, quem está meio perdido aí, não sabe que nicho vai buscar advogar agora, gente, esse nicho é maravilhoso. Eu digo para vocês que eu tô há
quase 3 anos trabalhando com motorista e cobrador, e hoje no meu escritório, 70% dos profissionais que me procuram são motoristas e cobradores. E assim, um indica para o outro. É muito bacana. É uma categoria muito gostosa de se trabalhar. E é muito prazeroso fazer esse trabalho. Porque, gente, na minha época de estagiária, eu peguei muito ônibus na minha vida. Eu sei o que é um ônibus barulhento. A gente sabe, hoje a situação dos ônibus mudou muito, mas esses profissionais trabalharam aí por muito tempo com ruído excessivo, com vibração fora do comum. Muitos estão com problemas gravíssimos na coluna vertebral, problemas de audição, muitos perderam a audição. E se não estão com problemas, certamente isso vai refletir no futuro não muito distante. E aí a importância de nós, profissionais, buscarmos esse direito. Tem muito advogado que dispensa esses clientes, ainda sob o entendimento de que esses profissionais somente têm direito a enquadramento por categoria profissional até 28 de abril de 95, o que é um absurdo, pessoal. Não funciona desse jeito. A atividade de motorista e cobrador, ela não deixou de ser insalubre. Ela continuou sendo insalubre, tá? As pessoas continuaram. Vocês percebem isso na situação das nossas rodovias, nas nossas avenidas? Eles sofreram muito por muitos anos com as condições desses ônibus. Ônibus aí caindo aos pedaços, ruído o tempo inteiro dentro de ônibus. E mais um detalhe muito importante: esses profissionais, eles não trabalharam 8 horas por dia, eles trabalharam 11, 13, 14. Tem motorista e cobrador que trabalharam 15 horas por dia. Isso dá um aumento muito significativo quando há perícia no local de trabalho, o que gera o direito à insalubridade, porque a medição da vibração, né, ela é feita através de um equipamento chamado acelerômetro. E quanto mais horas quanto mais tempo exposto, tanto o motorista quanto o cobrador, quanto mais tempo exposto à vibração de corpo inteiro, maior é a sujeição a esses agentes nocivos. Então, tudo isso interfere na hora do reconhecimento do direito. Então, a maioria esteve sujeito a agente nocivo de vibração de corpo inteiro. A doutora Patrícia pergunta: como faz para pedir essa perícia no local? Pode falar um pouco sobre isso, sobre a prova emprestada? Sim, eu posso falar sobre isso aqui e vou falar muito sobre isso no curso e ainda vou passar um material para vocês, que eu já tenho laudos que eu realizei em novembro de 2018 que comprovaram a vibração de corpo inteiro acima dos limites. Utilizei a prova emprestada, inclusive uma das empresas de ônibus que eu estava buscando, ela já havia fechado, e o juiz autorizou uma perícia por similaridade, uma perícia indireta, na realidade, uma perícia indireta. Então, no mesmo dia, o perito judicial fez a prova, fez a perícia indireta com base na perícia naquele dia, né, em novembro de 2018, naquele dia ele fez a perícia e constatou ruído e vibração acima dos limites de tolerância. E no mesmo, quando ele foi fazer no dia da perícia, nós já peticionamos e pedimos a possibilidade de fazer por via da prova emprestada, a perícia indireta, e foi feito pelo mesmo perito. E reconheceu aí a insalubridade por vibração de corpo inteiro, tá? Até 13 de agosto de 2014. E neste caso específico, se tratava de ele foi todo o período somente cobrador de ônibus, tá? E foi constatado lá que ele trabalhava por mais de 12 horas diárias, sujeito ao agente vibração, né? Então, a perícia foi favorável ao meu cliente
ficou constatado esse agente nocivo, vibração de corpo inteiro. A prova emprestada, ela ajuda bastante nos casos em que os juízes... Porque quando nós entramos com o procedimento judicial, nós temos que passar pelo administrativo, o INSS nega, vamos para o judicial. No judicial, nós temos que comprovar o porquê que nós estamos impugnando aquele PPP errado, né? No PPP dos motoristas e cobradores nunca vem a medição de vibração. Um ou outro que eu vi estava abaixo dos limites. E a maioria não vem a medição de vibração. Nós temos que fazer o quê? Pedir a perícia para medição de vibração. Juntar documentos, juntar matérias de revistas, de jornais, isso tudo eu junto, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial. Eu junto toda essa documentação, eu junto provas emprestadas de outros motoristas que já tiveram perícia no ambiente de trabalho. E aí, os juízes acabam permitindo a perícia técnica no ambiente daquele trabalhador. Tá? Através dessas provas que nós já temos, a maioria dos juízes concedem a prova técnica, a perícia no ambiente de trabalho, tá? A maioria concede, não tem por que não conceder, porque aí vai ser cerceamento de defesa, né, pessoal? Tem que conceder a perícia no ambiente de trabalho. Doutora Vera Queiroz, prazer imenso, agradeço a participação de todos aí, não dá para falar o nome de todos, doutor Adson, né, doutora Fabiana, muito obrigada pela doutor Marcos Barros aí, muito obrigada pela participação de todos, tá? Fico muito, muito feliz. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui a maior parte das perguntas. Vamos lá. Motoristas caminhoneiros. Sim, os caminhoneiros também, né? Aí a perícia no local de trabalho. Hoje a gente vai falar sobre o tema específico de motorista e cobrador de ônibus, tá certo? Não há como dizer que a atividade do motorista e cobrador não é penosa, ela continua sendo penosa, é estressante. Além do ruído, tem o calor, tem a vibração, são vários agentes, tem o estresse no trânsito, né? Principalmente de São Paulo e de outras cidades aí, é muito complicado. A doutora Érica colocou, meu pai é motorista e em sua aposentadoria em 2007 não foi reconhecido o período. Em 2017 foi feito o pedido de revisão, mas o PPP não foi favorável. Gente, o PPP ele nunca vem favorável. As empresas não colocam a medição de vibração. Nesse caso, doutora Érica, pode utilizar sim a prova emprestada. Pode sim utilizar a prova emprestada. Pedir a correção dos salários que não foram lançados no CNIS. Portanto, ainda não findou a revisão no INSS. Pode ingressar no judiciário? Sim. Aproveite que o INSS está demorando para responder os pedidos. Desculpa. Aproveitem que o INSS está demorando para responder os pedidos tanto de revisão quanto de concessão de aposentadoria e já utiliza essa possibilidade, entra com ação judicial. Tá? Entra com ação judicial pedindo a perícia no local de trabalho. É isso mesmo, é possível sim, Érica. Como convencer o juiz a deferir a perícia técnica? Como convencer o juiz? Material, substancial, isso tudo vai ser oportunizado para vocês no curso que vai ser realizado no IDS no dia 30 de agosto. Eu vou estar passando para vocês um material muito bacana que vocês vão ter vários laudos de motorista e cobrador, vários posicionamentos favoráveis, estudos que comprovam a atividade nociva, que vai auxiliar bastante vocês no dia a dia, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, dia 30 de agosto, são 6 horas de curso, vou estar passando todas as dicas para vocês, no IDS, tá? Então, façam lá as inscrições. Vamos para a próxima pergunta. Então, doutora Jeane, como convencer? É você mostrar que você tem elementos substanciais que comprovem que aquele PPP não está fora da realidade do trabalhador. E isso você só vai conseguir fazer
através de juntada de documentos, prova emprestada, perícias já realizadas, você vai conseguir. E vai buscar a Constituição Federal, que será um cerceamento de defesa se o juiz não oportunizar a prova. Não é verdade? Vai ser um cerceamento de defesa. Tem que oportunizar a prova, tá? Nós temos aí posicionamentos muito conflitantes na justiça. Tem juízes que entendem que há o direito, tem juízes que entendem que não há. Tem juízes que reconhecem a atividade somente com a prova emprestada, sem perícia técnica. Tem juízes que deferem logo de pronto a perícia técnica. E também tem juízes que, mesmo com a perícia técnica, comprovando a insalubridade, ainda entendem que, tendo em vista que a vibração de corpo inteiro não esteve prevista, né, no rol do decreto, ela não deve ser reconhecida. Então, ele vai encontrar de todos os posicionamentos na justiça. A gente vai encontrar de todos, favoráveis e desfavoráveis. Mas o não nós já temos, nós temos que buscar o sim. Muitos juízes já entendem que há, sim, esse direito. Tá, doutora Nigley, muito obrigada aí por estar participando também. Vamos lá. Doutor Cleiton, mas a maioria das empresas trocaram suas frotas... Excelente pergunta. Trocaram suas frotas por ônibus novos. A perícia local não será eficaz se fosse feito em ônibus velhos. Como proceder? Gente, olha só. A maioria das garagens onde ficam os ônibus ainda possuem ônibus antigos. Mesmo que tenha alterado a frota, você não vai pedir a perícia em ônibus novo, tá? Nas perícias que eu tenho feito, eu acompanho pessoalmente, todas as perícias técnicas. Eu vou junto, eu encontro o trabalhador no ambiente de labor, onde ele exerceu a atividade, e ele vai escolher qual o ônibus mais antigo, o ônibus que mais se aproximava da realidade desse trabalhador. Então, não quero perícia em ônibus novo, eu quero perícia realizada em ônibus mais próximo da realidade do trabalhador à época. Eu não quero saber de fazer perícia em ônibus com ar-condicionado, porque a maioria desses ônibus novos surgiram agora, surgiram há 3, 4 anos atrás. Há 10, 15, 20 anos atrás não existia ônibus com ar-condicionado. Então, você tem que conduzir o processo da forma que mais se adeque à realidade do seu cliente, senão não vai ganhar. É um processo artesanal, tem que ter muito cuidado, por isso que eu indico quem tiver interesse, eu estou à disposição, tá? Aqui é uma live muito rápida, nós vamos ter esse curso, o Dr. Marcos Apolinário está perguntando, como arrumar esse laudo? Dia 30 de agosto, eu vou estar realizando um curso, a convite do IDS, tá? Sobre esse tema, aposentadoria dos motoristas cobradores. Eu vou estar falando e eu vou estar passando o material para vocês. O que é esse material? Laudos dos sindicatos dos motoristas cobradores, matérias de estudos já que foram feitos por grandes e renomadas revistas que demonstram a questão da ergometria, a questão do ruído, da vibração de corpo inteiro, estudos que comprovam esse direito, prova emprestada, que eu tenho já perícia recente, que eu participei, de novembro de 2018, que comprovou a insalubridade de cobrador e motorista de ônibus. Isso tudo vai ser passado no curso, material muito bom para vocês. Vocês podem utilizar nas ações de vocês, tá? Principalmente, pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, pode utilizar como base, porque nesse laudo foi reconhecido a atividade desde 1996, até 13 de agosto de 2014. Ou seja, nós conseguimos aí um aumento de tempo de contribuição, né? Se você computar aí, a gente vai conseguir quase 20 anos de tempo especial, ele conseguiu quase 8 anos de tempo a mais.
Então, o que é bacana? Você conseguir aumentar o tempo de contribuição dele, porque você pode afastar o fator previdenciário, em muitos que já aposentaram e não tiveram esse direito reconhecido, e você pode trazer ele a ter direito à aposentadoria, mesmo que com o fator previdenciário, porque a maioria desses profissionais tem, em média, hoje, 50 anos de idade, 52 anos de idade, então dificilmente eles vão fugir do fator, tá? Mas eles já têm direito a aposentar. E se eles forem no INSS sozinhos, o INSS vai falar, não, você não tem direito, você só tem aqui 28 anos, 30 anos de tempo de contribuição. E quando você faz as conversões, ele passa dos 35 anos. Eu tenho o caso de motorista ou cobrador aqui que tem 48 anos de idade, ele já tem direito à aposentadoria, porque fazendo as conversões ultrapassa os 35 anos de tempo. Doutor Marcos tem uma perícia semana que vem, boa sorte, precisando, estou à disposição, tá? Quem quiser falar comigo depois dessa live, me manda um e-mail, tayssantos@hotmail.com. Pode colocar mais perguntas ou deixar aí no próprio site o e-mail do IDS, que eu faço, que vai ser um prazer responder. E quem participar do curso vai receber um material completo, tá? Sobre esses laudos, um material muito bacana para vocês utilizarem no dia a dia, com modelo de peça, modelo de requerimento. Tá bem bacana esse curso, pessoal. Doutora Érica pergunta: irei ingressar na esfera judicial. Aguardarei até o dia 30 de agosto de 2019 para fundamentar de maneira correta. Que maravilha, doutora. Me aguarda, então. Vai ser um prazer aí estar te passando todas essas dicas para que você ingresse da melhor maneira possível. Doutora Jéssica, advogada, minha querida amiga, olha lá a pergunta dela. Pessoa já aposentada e que o tempo de motorista contou apenas como normal e por isso incidiu muito o fator previdenciário. Posso entrar com a revisão? Deve entrar com a revisão. A maioria desses aposentados que foram motoristas e cobradores de ônibus tem direito a aumentar a renda com base na especial que não foi reconhecida no INSS. E muitos não sabem. Então, olha aí, uma dica: escrevam artigos, publiquem artigos, façam matérias em jornais, em revistas, vamos juntos buscar o direito desses profissionais. Não é difícil, gente. Não é difícil reconhecer, você anda, mesmo hoje em dia, né? Se você andar no ônibus, você vai ver o ruído que é. Ainda tem muitos ônibus antigos circulando na cidade. Imagina isso há 10 anos atrás. Como era a situação desses profissionais, tá? Obrigada aí, doutor Rodrigo, pelo elogio. Vamos ver aqui. PPP sem laudo técnico, vale. O PPP é o principal documento, mas ele vem errado na questão dos motoristas, tá? Ele vem totalmente errado, sem a vibração de corpo inteiro, o ruído abaixo dos limites de tolerância. Então, não dá para conseguir só com o PPP. Tem que ter a perícia no local de trabalho, tem que ter as provas emprestadas, certo? Luiz Paz, que prazer te rever aqui, querido. Um abraço aí para você. Quando será o curso? O curso será dia 30 de agosto, no Rio de Janeiro, presencial e online para todo o Brasil. Quem quiser, se inscreva no site do IDS. Todos que se inscreveram, sejam presencial ou online, receberão esse material com todas as dicas e todos os modelos para vocês, laudos, provas emprestadas para vocês utilizarem. Doutora Juscelina, obrigada, querida. Já fez o meu curso aqui em São Paulo também. Doutora Viviane Queiroz, boa noite. A minha dúvida é com relação ao segurado motorista de ônibus que ficou em benefício de auxílio-doença por 10 anos, porém teve alta do INSS. Esse período conta como especial? Olha lá, pessoal, nós tivemos aí algumas mudanças, né? Nós temos aí algumas situações que já conseguimos mudar, já teve entendimentos jurisprudenciais recentes de que é possível sim computar esse tempo
como especial. Não é tarefa fácil, tá? Isso aqui vai ser objeto de discussão judicial, tá? Mas é possível sim, doutora Viviane. Doutora Cláudia, obrigada aí pelo elogio das dicas. Doutora Fabiana, cabe a revisão desses motoristas que se aposentaram há mais de 10 anos? Cabe sim. Olha só, nós temos uma súmula, tá? Salvo engano, é 85. Nós temos uma súmula aí da TNU que, se a questão não foi discutida no âmbito administrativo, nós podemos requerer a revisão a qualquer momento, tá? Então, mesmo que se aposentaram esses motoristas há mais de 10 anos, essa discussão do tempo especial não foi, se ele não foi, que eu acredito que na maioria dos casos não foi discutido no âmbito administrativo, você pode rever a qualquer tempo. É possível, sim, doutora Fabiana. Sônia Múrcia, obrigada aí pelo elogio, querida, tá acompanhando a nossa live. Doutor Luiz Farias, um abração para você também. Obrigada por estar me acompanhando. Doutor Marcos Apolinário, a tema do STJ já julgado. Maravilha. É isso aí, pessoal. Vamos juntos buscar esse direito da aposentadoria desses profissionais. Hoje eu vou dizer para vocês que por semana, eu tenho fechado de 5 a 10 contratos só de motorista e cobrador de ônibus, tá? A maioria que me procura já tem direito à aposentadoria. E grande parte dos que me procuram já passaram por outros advogados que dispensaram esses clientes, falando que eles não têm direito, certo? Para vocês verificarem que nicho maravilhoso para se trabalhar. Tem muito cliente, tá? Muito cliente que não sabe desse direito. Obrigada, doutora Fabiana. Obrigada, doutor Fabiano. Tem muitos profissionais que não sabem desse direito. Assim como juízes, desembargadores entendem que não tem direito, nós temos advogados também, previdenciários, especialistas, tá? Não tão especialistas assim, mas especialistas que entendem que não tem direito, certo? Vamos mudar isso, vamos buscar o direito, porque se nós, profissionais, não buscarmos, esses profissionais, vocês imaginam o profissional do ônibus trabalhar até os 65 anos de idade? Gente, é um absurdo. Como eu falei para vocês, não é difícil avaliar o ambiente desses profissionais, o quanto é insalubre. Fora toda essa questão de agente, vibração e ruído, muitos profissionais atuam em locais totalmente perigosos. Eu tenho clientes que vêm aqui que já teve 4, 5 celulares roubados, furtados no ônibus. A situação desses profissionais não é fácil, tá? Muitos já estão adoentados por conta da profissão. E aí nós temos também a questão do acidente de trabalho, nós temos a questão das doenças ocupacionais. Muitos desses profissionais estão aí com problema irreversível na coluna vertebral e na audição. Então tem direito ao auxílio acidente ou até uma aposentadoria por invalidez. Certo? Topo parceria também. Dr. Cleiton, então o pedido de aposentadoria especial do motorista tem diversas chances de êxito, ou seja, vibração, ruído, a questão da ortopedia. Dr. Cleiton, olha só, a vibração de corpo inteiro é o foco do momento, tá? É onde você tem que comprovar. Porque outras situações, o ruído a gente consegue mais. O que mais prejudica a saúde do trabalhador, isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos e são as perícias que vêm sendo realizadas atualmente. O que mais prejudica o trabalhador é a vibração
de corpo inteiro. Até se vocês jogarem no Google vocês e colocar lá vibração de corpo inteiro, motorista de ônibus. Tem uns vídeos, tem umas matérias que já foram divulgadas na TV, que já foi, inclusive, ação trabalhista, né? Que foi comprovada a insalubridade. E tem também a própria Justiça Federal. Tem uma matéria do doutor Marcos Orione, que é juiz aqui da Vara Federal de São Paulo, em que ele mesmo, em uma dessas matérias, ele diz que a atividade continua sendo penosa, a atividade é desgastante, é estressante, sujeita o trabalhador à condição prejudicial e evidente, é evidente a condição desses profissionais, principalmente há anos atrás, né? Que é o que a gente vai buscar aí, até 13 de agosto de 2014, é o que nós vamos buscar para esses profissionais. Quando o cliente vem no meu escritório, a contagem de tempo que eu faço, eu já coloco o marco final, até 13 de agosto de 2014. Dessa data para frente, eu coloco como comum. Porque mesmo nos laudos, com a alteração que houve na NR15, não é possível, tá? É difícil você conseguir comprovar que após esse período ele estava sujeito a agente insalubre. O que eu acho um absurdo, porque para mim continua sendo nociva essa atividade do motorista e cobrador. Sim, então respondendo a sua pergunta, sim, muita chance de êxito, principalmente porque os laudos estão vindo favoráveis. Eu já tenho laudos favoráveis recentes, tá? Obrigada, doutor Marcos. Obrigada, doutora Ana Clara. Qual o nome do juiz de São Paulo que trata disso, doutora Roseli? Uma matéria, eu posso até passar depois para você, pode me cobrar via e-mail, tá? Tem uma matéria, uma reportagem que foi feita no jornal, tem um vídeo, tá? Que o doutor Marcos Orione também se posicionou quanto a essa questão dos motoristas cobradores. Ele também entende que ela é insalubre, tá? Então tem uma matéria aí, doutor Marcos Orione, São Paulo. Doutora Liliane Teixeira pergunta, e se não constar vibração no PPP? Pessoal, não vem nenhum PPP vibração. A empresa não coloca esse agente nocivo. A empresa não faz medição de vibração. Os PPPs todos vêm errado. Todos os PPPs vêm com ruído abaixo dos limites. E todos os PPPs não vêm a medição de vibração. Isso só é possível através de perícia. Você pode pedir na esfera administrativa, você pode pedir a pesquisa externa, a pesquisa externa no ambiente de trabalho, para medição de vibração, e na justiça você vai pedir a perícia técnica, para comprovar que esse seu cliente estava exposto à vibração de corpo inteiro. E aí vai juntar todo aquele material que eu falei para vocês, fundamentando o seu direito. Doutora Jéssica, perícia em loco, perícia técnica no processo judicial, isso mesmo. Vai pedir a perícia no ambiente de trabalho daquele profissional. Muitas empresas continuam atuando aí, muitas empresas fecharam, e aí você pode pedir uma perícia indireta, né? E utilizar os laudos por similaridade. É totalmente possível isso, gente. Vamos buscar o direito desses profissionais. Tá certo? Porque o direito, ele existe. Basta, isso é função nossa, né? Basta nós atendermos esses clientes e darmos a ele toda esses caminhos de possibilidades, tá? Que nós, muitas vezes, vamos ter que criar isso. Nós vamos ter que criar essa possibilidade para o nosso cliente. O direito existe, mas nós temos que provar, tá? Como eu já disse, muitas vezes você vai conseguir provar esse direito somente por juntar uma prova emprestada. O juiz vai reconhecer o direito. Outras vezes, mesmo com a perícia sendo favorável, o juiz vai negar o seu direito. E no tribunal você vai ter que recorrer para reverter, né? Vamos ver aqui o que mais que eu tenho para passar para vocês.
Porque, infelizmente, muitos profissionais, né, e muitos juízes ainda entendem que a profissão, você junta o PPP está errado, e por juntar aquele PPP, muitos juízes entendem que o PPP é a única prova. Não é possível perícia no local de trabalho, tem que ser admitido o PPP, que é a prova necessária para provar. E o PPP, nós sabemos que é um documento unilateral emitido pela empresa. Então, a empresa não está vendo o lado do trabalhador, né? Então, é necessário, sim, realizar a perícia no local de trabalho. Somente com a perícia vocês vão conseguir comprovar esse direito. Vamos lá ver as outras questões aqui. Vamos lá. Acho que eu já respondi a maior parte aqui das perguntas, hein? Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu fui descendo os questionamentos e pode ser que eu não tenha feito todas as perguntas, não tenha respondido todas as perguntas, tá? Aqui é só um ampassando do curso que a gente vai realizar no dia 30, tá, pessoal? Não tem como... É muito específico, é muita dica, é muita prática que eu tenho que passar para vocês. E em 30, 40 minutos, 30 minutinhos que eu tenho aqui da live, eu não vou conseguir passar para vocês. Doutor Guilherme Portanova, que honra assistindo a minha live. Fico muito agradecida aí pela sua participação. Fico muito feliz pela sua participação e estou à disposição aqui para continuar conversando com vocês. Nós temos aí mais uns 10 minutinhos para tratarmos desse tema, desse nicho maravilhoso de trabalho que é a aposentadoria especial do motorista e do cobrador. A cada 10 anos, você pode conseguir mais 4 anos de tempo a mais, que você pode conseguir afastar o fator previdenciário, que você pode conseguir a aposentadoria desses profissionais. Quando a empresa se recusa a fornecer o PPP ou faltando as informações, qual o caminho a seguir? As empresas, elas não podem se recusar a fornecer o PPP, elas têm que ter um motivo para isso, né? O PPP é um documento, é direito do trabalhador, tá? Então, ele tem que exigir esse direito. E aí, muitas vezes, se ele não fornecer, é necessário entrar com uma ação judicial para isso. Notifica a empresa administrativamente. Normalmente eu faço o próprio cliente levar um termo e fazer a empresa assinar de que ela requereu o PPP. E aí, se ela não apresentar, quando eu entrar na justiça, eu vou solicitar para o juiz que emita uma ordem para que ela cumpra e emita esse documento. Aí a segunda pergunta é, ou faltando informações, qual o caminho a seguir? O PPP sempre vem errado dos motoristas cobradores, pelo menos eu estou falando a experiência que eu tenho em São Paulo, tá? Nunca vem aqui a medição da vibração, nunca vem. E o ruído sempre abaixo dos limites. Então, ou seja, o PPP não serve para nada. Eu não consigo provar o tempo especial com esses PPPs errados, tá? Não consigo. Eu vou precisar impugnar esse PPP. E onde que eu vou fazer isso? No momento, eu vou pedir a pesquisa externa no âmbito administrativo e vou pedir a perícia técnica local do trabalho no âmbito judicial. Sem essa perícia, eu não vou conseguir provar, porque o PPP está errado. E o que eu vou fazer para a justiça, para o juiz me conceder a perícia técnica? Você vai argumentar de que vários estudos comprovaram que a atividade é insalubre, tá? Muitas vezes você vai provar que ele está com problema de audição por causa do ruído, você vai mostrar com documentação médica que ele já está com problema na coluna. Quanto mais documentos você juntar, melhor. As provas emprestadas que eu estou falando, laudos recentes que já constataram essa insalubridade pela vibração de corpo inteiro. Então, nós já temos muitos argumentos e muitos fundamentos para fazer o quê? Para quebrar esse PPP e mostrar que ele não reflete a realidade do trabalhador. Esse é o caminho, tá, doutora Silvia? Esse é o caminho, porque o PPP certo vocês não vão conseguir. As empresas não fazem medição de vibração.
Eu não vi. Se alguém conseguir a medição de vibração, você vai perceber que está abaixo dos limites de tolerância. Você vai perceber que está abaixo dos limites de tolerância, tá? A doutora Roseli pergunta, doutora Thais, como fazer prova do motorista de ônibus se a empresa fechou? Se a ficha de registro só consta motorista? Tá, boa pergunta. Se na carteira de trabalho e previdência social, se também consta, o escritório guarda documento somente o perfil segundo a ficha, na via administrativa, seria a JA? Pode fazer via JA também, é uma saída sim, tá? Pode ser feito sim via justificação administrativa, mas eu prefiro pedir a pesquisa externa, né? E depois a perícia judicial. Se a empresa fechou, você pode pedir a perícia indireta, né? Que não é difícil conseguir, porque você vai encontrar diversas empresas, né, de ônibus, que tem ônibus antigo, ônibus que mais se adequa à realidade do trabalhador na época, e você vai conseguir fazer uma perícia também naquele ambiente de trabalho. Certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar meu vídeo aqui, já ultrapassei o tempo, tá? Fica aí a dica para vocês fazerem a inscrição no nosso curso dia 30 de agosto. Então, se inscreve aí. Um abração para todo mundo e sucesso a todos vocês. Tá legal? Um grande abraço aí para todos. Obrigada.